Olá, meu nome é Suelen. Vou estar dando continuidade a mais um módulo do projeto Programação para Todos. No módulo 6, nós veremos repetição condicionada. O módulo 6 possui a estrutura while, que é o enquanto, uma repetição sem fim, o loop infinito, que faz parte da estrutura, o break, que é um comando de parada, e também veremos um while simulando for, ou seja, um enquanto simulando para. Então, em algumas situações do nosso algoritmos, nós temos que trabalhar com a mesma informação várias vezes. Então, para resolver esta situação, nós usamos o enquanto. Nós temos um bloco de código que será executado várias vezes. Essa repetição é denominada como laço loop, uma condição para ser testada. Ou seja, enquanto for verdadeiro, está sendo testado, voltará e será executado. A partir do momento que passar a ser falso, sairá deste bloco que será executado. E também temos uma solução que é o break, que é um comando de parada. Então, eu vou estar passando alguns exemplos de como é dado essa solução. Aqui nós temos um fluxograma com entrada, como uma entrada do nosso programa. Ou seja, ao entrar nesta condição, será feita um teste. Este teste será especificado, né? Um trecho como o programador, ele pode colocar um menor igual, um maior igual, um diferente, depende da análise do código. Então, nós temos o seguinte: enquanto a condição for verdadeira, estará executando o bloco de comando e ela passará novamente para o início e dará a execução enquanto for verdadeira. A partir do momento que se deparar com uma situação que não seja mais verdadeira, que não esteja dentro dessas condições que não satisfaça, sairá do meu código, do meu programa, e será encerrado, passará para outra linha. Então, para ficar mais visto, para entendermos melhor, nós vamos fazer um exemplo. Bom, então nós vimos o seguinte, que o enquanto possui uma condição, será testada e será executado esse bloco de código. Então, vamos para o nosso exemplo. Dada a condição em que n, estou falando da condição, que n é menor ou igual a 5, faça um programa que mostre os valores de n. Observação: n é um número inteiro, possui um início e incrementos. Então, vamos para o nosso Web Studio, novo arquivo. Nós temos que passar o tipo da nossa variável. Será um inteiro n. Também, como eu disse, o n possui um início. Então, vou estar passando n igual, possuindo o início a 1. E a nossa função enquanto terá uma condição que será executada, testada, n menor igual a 5. Enquanto n for menor ou igual a 5, este bloco será executado. Ou seja, escreva colocar um barra n aqui, não esquecendo das aspas. Ok. Falta um detalhe, não? Nós temos que passar um incremento. Este incremento, né, ele que vai fazer a contagem. N começou com 1, N mais, N agora passa a valer 2. Então, vamos fazer essa execução até que chegue menor ou igual a 5. Vamos lá.
n mais mais. Vamos executar. Então, nós temos o nosso teste satisfeito. N vale 1, 2, 3, 4, 5. E a partir do momento que esse teste não é mais satisfeito, ele sai. Então, a nossa condição de parada aqui foi que nós estabelecemos n menor ou igual a 5. Prosseguindo, vamos falar agora da repetição sem fim, que é o loop infinito. Nós vimos no exemplo anterior que, a partir do momento que damos um teste, uma condição, a partir do momento que não satisfaz mais essa condição, ele para, ele sai. Neste caso, o loop infinito é dado quando nós não passamos uma condição de parada ou de saída daquele bloco que está sendo executado. Então, nós vamos ver esse segundo exemplo que nós temos aqui no nosso slide, seria uma condição lógica. Ou seja, eu vou passar, pode ser um bom dia, boa tarde, eu vou passar um olá aqui. Saudação será sempre verdadeira. Enquanto saudação for verdadeira, será executado olá. Porém, nós temos um problema. Este olá vai ficar sempre repetindo. Por quê? Nós não passamos uma parada ou uma condição que satisfaça e que obtenha uma saída, né? A partir do momento que eu dar um retorno aqui, ele vai parar e não vai ficar sempre repetindo, ou seja, entrando nesse loop infinito. Vamos para o nosso segundo exemplo, que é o do loop infinito. Seria o seguinte: vamos passar o lógico, saudação, sendo verdadeira, como verdadeiro, será sempre verdadeiro. E dentro da nossa função, enquanto passamos como parâmetro saudação. Será o nosso teste. Não esquecendo das chaves. Escreva a nossa saudação, que é o olá. Passar um barra N para pular. Executando, nós vimos que ficou em loop infinito. Está sempre repetindo. Vai ficar repetindo até que nós darmos uma condição de parada. Neste caso, nós não damos, né? Então, vou interromper a execução. No nosso caso, só interrompeu porque nós podemos interromper com uma parada dentro do Web Studio. Se fosse dentro de uma IDE, por exemplo, poderia travar o nosso notebook, nosso PC. Então, nós temos que evitar esses tipos de situações. Como que nós evitamos isso no Portugal? Basta passar um retorno. Você viu que até ele executar, né, demorou um pouco, né? Provavelmente por causa do loop que deu. Então, isso acontece alguns travamentos, principalmente se for na máquina diretamente, né? Numa ideia instalada. Então, nós verificamos aqui que o código, ele executou apenas uma vez. Por quê? Nós demos, a partir do momento que ele executou uma vez, pare. Nós demos o retorno. Última simulação, nosso último exemplo, nós estaremos falando agora de um while simulando um for. O que eu quero dizer é um enquanto simulando um para. Então, nós vimos que aqui, no nosso primeiro exemplo, nós verificamos que nós temos um número inteiro, n, que deverá ser executado
até ele for n menor ou igual a 5. Neste trecho de código, nós também temos a mesma situação, porém com uma estrutura diferente, que é o para. Mas ele faz o mesmo procedimento, ou seja, ele dá o mesmo resultado. Então, é por isso que é um while simulando um for. Vamos ver isso na prática? Então, nós passamos, dentro do nosso para, a variável n e o tipo dela. Vou estar passando o tipo dela, que é um inteiro, e n vai ser iniciado como 1, igual do exemplo do while, do enquanto, né? Temos que passar uma condição. N será menor, igual a 5, n mais. Vai fazer a contagem até chegar na condição menor ou igual a 5. Bom, é sempre importante verificar se as chaves estão fechadas corretamente, né? Está faltando uma. Então, vou colocar essa chave aqui. Escreva. Passamos N concatenado barra N para pular uma linha. E vamos ver se o nosso código está correto. Nosso código está correto. E verificando, ele fez o mesmo procedimento do enquanto, do exemplo enquanto. Ou seja, aqui no enquanto nós iniciamos com n igual a 1, que é um inteiro, né? Sua condição de teste, n menor ou igual a 5, escreva n até chegar até satisfazer esse teste. Este n++ é o nosso incremento, ou seja, nós já explicamos, n começa com 1, agora n recebe mais 1, n passa a valer 2, n recebe mais 1, passa a valer 3, até chegar menor ou igual a 5, né? E nós temos resultados que n chegou até a 5. No for, que é a simulação, né? Que nós fizemos o while simulando este for aqui. Nós temos um tipo inteiro, n, que iniciou com 1, dando a sua condição de teste menor ou igual a 5, incrementando em n++. Escreva n. Então, seria basicamente isso, o nosso módulo 6. E até a próxima.